Boa tarde, caros amigos. Vamos continuar a dar as nossas lições de literatura portuguesa. No caso de hoje, vamos referir-nos aos percursos da poesia, desde o simbolismo até Fernando Pessoa, portanto, esta é a 11ª lição que se segue à 10ª, que foi sobre a geração de 70 e as ideias novas. Portanto, vamos começar a ver o que é que o texto nos transmite novo e eu vou começar a lê-lo. Percursos da poesia, desde o simbolismo até Fernando Pessoa. Como latência na poesia anterior, o simbolismo surge, de certo modo, como uma posição oficial, voluntarista e cerebral, através da teoria e da prática poéticas de Eugênio de Castro, que nasceu em 1869 e faleceu em 1944. Podemos, no entanto, arriscar que se introduzia algo já presente e operativo. Os laços da poesia simbolista de Castro com o mundo clássico e medieval relevam de um elitismo intencional para raros apenas, cuja doutrina se exprime no prefácio de Horas, publicado em 1891, precedida de O Aristos, publicada em 1890, e seguida de Silva, publicada em 1894. Queremos, todavia, que o tópico mais original em termos doutrinários, já que na prática poética é uma presença essencial, é talvez a apropriação da similitude ou correspondência entre som e sentido. Ou mais amplamente, a realização de uma virtualidade da linguagem poética, a identidade significativa, quer no plano fonológico, quer no núcleo silábico, quer ainda nos planos morfológico ou sintático, criando-se assim analogias a partir por vezes de similitudes aleatórias e aparentemente insignificativas. De la musique avant toute chose. A máxima de Verlaine é para Eugênio de Castro a suprema lei poética. O simbolismo português revê-se entre numerosos nos nomes de António Nobre, nascido em 1866 e que faleceu em 1900, e de Camilo Peçanha, que nasceu em 1877 e faleceu em 1926. Como expressão de diferente posicionamento perante a escola literária em que os críticos os inserem, já que a leitura de curta obra de cada um deles produz mais a impressão de dissemelhança do que de identidade. O Só, de António Nobre, publicado em Paris em 1892, com edição definitiva em 1898, transforma a experiência simbolista na expressão torturada do sentimento interior, oscilando entre a resignação e a rebelião, o entusiasmo e a desesperança, a saudade da infância, do país e do passado, a nostalgia da província e a atração do cosmopolitismo parisiense, o pressentimento da morte iminente que transforma a voz do poeta numa voz de além-túmulo, remetem para uma pesquisa semelhante à de uma poesia experimental, pesquisa de uma tradição poética nacional de que Anto, nome poético por si adotado, se abeira. Nessa pesquisa do nacional, a presença de Garrett chega a falar-se em neogarretismo, é uma confessada evidência. Garrett da minha paixão. Essa, como aliás outras influências, encontram-se diluídas perante vivências e imagens que modelam a experiência individual. Em Os Males de Anto, ele faz o inventário exaustivo da sua doença de alma, onde encontra quistos, gangrenas, pus, um hospital. Na poesia de António Nobre, em que a saudade se distribui por 3 instâncias, saudade da infância, da pátria e do passado de Portugal, podemos talvez encontrar o elo de articulação entre a saudade e o saudosismo, que, como posicionamento estético-cultural e literário,
marcará a primeira geração do século XX que imediatamente recolhe o testemunho das mãos de Nobre. Poeta de uma só obra também, Camilo Peçanha publica a Clepsydra em 1920, mais canonicamente vinculada talvez à estética legitimamente simbolista. Com efeito, já uns anos antes, na revista Centauro, de 1917, tinha publicado um conjunto significativo de poemas que reaparecerão na Clepsydra, onde, segundo Nuno Judice, o simbolismo português encontra a sua mais pura expressão. Da afirmação simbolista à decadência. Ine Centauro, Lisboa, 1982, página 8. A sua experiência oriental permanece vários anos em Macau, onde morre, traz à sua poesia laboriosa e trabalhada uma componente exótica de alto significado estético. O fascínio da civilização e da cultura chinesa remetem na obra deste simbolista para uma antiga e perdida experiência portuguesa, a experiência e vivência oriental que outro escritor da época, Venceslau de Moraes, que nasceu em 1854 e faleceu em 1929, foi talvez dos poucos a fazer frutificar. Morreu no Japão, mas a sua obra é um vasto e emocionado panorama sentimental sino-nipónico. Traços do Extremo Oriente, serões no Japão, o culto do chá, paisagens da China e do Japão, etc. E então falaremos agora muito rapidamente do saudosismo. O saudosismo, portanto, derivado aqui do movimento portuense Renascença Portuguesa, de inspiração explicitamente política, republicana, terá como espaço de expressão a revista Águia, publicada em 1912. Nesse espaço se cria um movimento literário chamado saudosismo, vocacionado para uma ação estimulante de projeção no futuro, equivocamente, porém, já que, para António Sérgio e Raul Proença, o saudosismo de Jaime Cortesão, Leonardo de Coimbra e, sobretudo, de Teixeira de Pascoais representava uma posição decadente, pessimista e irrealista. Não obstante, Teixeira de Pascoais, nascido em 1878 e falecido em 1952, o homem do Marão ocupa nas letras portuguesas da sua geração o lugar de um criador de mitos a descodificar e talvez a solução para o irritante paradoxo existente entre saudade e saudosismo. A sua inspiração lírica, de algum modo voltada para um tempo e um espaço simultaneamente situados e irreais, passa pelos poemas Terra Proibida, publicado em 1891, Senhora da Noite, publicada em 1909, e As Sombras, publicada em 1907, para culminar nos, por vezes, enigmáticos poemas de Maranus, publicados em 1911, e em Regresso ao Paraíso, publicado em 1912. A sua arte de ser português, de 1915, dá conta das preocupações estéticas e teóricas ligadas ao movimento saudosista. E agora, referindo-nos à geração de Orfeu, vamos então falar da revista que lhe deu o nome, portanto, e que congregou junto dela e as publicações de vários autores, que se chamou, portanto, a geração de Orfeu. Quando, em 1915, surge a revista Orfeu, ela constitui a sinalização do início do movimento moderno em Portugal, primeiro modernismo, marcado por um tom provocatório e turbulento. No primeiro número figuram Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa, Santa Rita, pintor, Amadeu de Sousa Cardoso, Almada Negreiros e António Ferro como editor. Portanto, há poetas e também artistas neste grupo da geração de Orfeu. Europeísta, cosmopolita, nacionalista, o Orfeu apresenta-se, desde logo,
como um espaço de contradições para, através delas, no dizer de Fernando Pessoa, criar uma arte cosmopolita no espaço e no tempo, que simultaneamente seria também nacional. Fernando Pessoa, que nasceu em 1888 e faleceu em 1935, ligando-se, pois, sobretudo a Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros e outros, formam um grupo de jovens poetas e artistas que viriam a ser os introdutores e doutrinadores do modernismo em Portugal. As suas obras, publicadas na maior parte póstumamente, reuniram as publicações dispersas pelas revistas Orfeu, Renascença, número 1, Portugal Futurista, Exílio, Centauro, Contemporânea, Atena, Presença, incluindo os muitos inéditos que faziam parte do seu espólio literário, a famosa Arca. A Mensagem, datada de 1934, foi o único volume publicado em vida do autor. Para os críticos Roman Jakobsen e Luciana Stegano-Picciu, o nome de Fernando Pessoa tem de ser incluído na lista dos grandes artistas mundiais nascidos no decorrer dos anos 80. De facto, Fernando Pessoa projetou de maneira única o seu nome e com ele uma literatura, a literatura portuguesa, para o espaço fora das fronteiras nacionais, alcançando um prestígio e suscitando um sucesso que, no correr de poucos anos, o transformou, de facto, num poeta universal. O fenómeno insólito da heteronímia faz dele um poeta plural, ou melhor, apresenta poetas outros, cujo registro funciona de modo apartado e independente do seu criador. Ele próprio explica o aparecimento dos heterónimos como um assalto exterior à sua consciência, como algo que vem de fora e se lhe impõe. É o que diz na famosa carta a Adolfo Casais Monteiro, reexplicando o fenómeno em 1935, ao dirigir-se ao mesmo destinatário. Trata-se simplesmente do temperamento dramático elevado ao máximo. Por isso, no mesmo texto, publicado em 1946 em páginas de doutrina estética, ele se serve de heterodoxa expressão para caracterizar a equivocidade da sua relação com os heterónimos, figuras minhamente alheias. Ibid, página 104. De qualquer modo, os heterónimos são a materialização de tendências desencontradas a um nível de consciência que luta por emergir. Aliás, no poema de Fernando Pessoa, ortónimo ele mesmo, podemos encontrar a pista da dramática tensão de um ego dividido entre as várias chamadas, entre o sono e o sonho, entre mim e o que em mim. É o quem eu me suponho. Corre um rio sem fim. Ine cancioneiro. Ao criar de modo voluntarista os heterónimos, Fernando Pessoa atribui-lhes um nome, uma figura física, um estatuto cultural e social, identificando até relações entre eles e com ele próprio. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Bernardo Soares. Mais duas figuras carismáticas enquadram a geração vanguardista nascida do Orfeu, cuja militância literária, porém, se prolonga até ao que se convencionou chamar Segundo Modernismo, ligado à revista de Coimbra Presença, que se publicou de 1927 a 1949. Mário de Sá Carneiro e José de Almada Negreiros. Do primeiro disse o próprio Fernando Pessoa, breve e lapidarmente: Sá Carneiro não teve biografia, teve só gênio. Almada, por seu lado, representa a mais incrível versatilidade, desde narrador a poeta, pintor, crítico de arte e, enfim, fundador do breve futurismo português, marcado pelo provocatório manifesto Anti-Dantas e por extenso por José de Almada Negreiros, poeta de Orfeu futurista e tudo, de 1915, texto-chave de agressiva modernidade.
Numa breve apreciação de conjunto, diremos que os 3 números da revista Orfeu, seguidas de Exílio, publicada em 1916, Portugal Futurista em 1917, marcam o início da era moderna da literatura portuguesa, conceito mais amplo do que tecnicamente significa o termo modernismo, abrindo um espaço de liberdade na produção literária portuguesa que conseguirá atravessar os anos censórios do antigo regime e emergir deles com alargada capacidade criadora. E, portanto, terminamos a 11ª lição, que nos falou dos percursos da poesia, desde o simbolismo até Fernando Pessoa. E por agora ficamos nesta lição e finalizaremos na próxima, portanto, o segundo modernismo e o neorrealismo. Então, até lá, um resto de tarde boa e prazer em ver-vos.